E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar um tema super importante para quem está se preparando para a magistratura. Isso aí. A teoria da justiça do John Rawls. Opa! Aliás, isso é tipo assunto quente no curso do professor Juliano, viu? Se liguem. Essa é a obra do Rawls, uma teoria da justiça, é tipo fundamental para quem quer entender como construir uma sociedade justa. É um desafio, né? Mas a gente vai tentar destrinchar tudo para vocês com calma. E bom humor. Exatamente. E a gente já começa com um conceito assim revolucionário: justiça como equidade. É como se o Rawls chegasse e dissesse: esquece essa ideia de buscar o bem só para a maioria, vamos pensar num sistema que seja justo para todo mundo. É isso aí. Tipo, o Rawls, ele joga um balde de água fria no utilitarismo, que muitas vezes acaba sacrificando os direitos de alguns em nome da felicidade geral, né? Ele propõe uma justiça baseada em princípios que garantam a dignidade e os direitos de cada indivíduo. Não importa quem seja, de onde venha. Imagina só. Você está prestes a criar uma nova sociedade, mas não sabe qual vai ser o seu papel. Você pode ser rico, pobre, talentoso, com dificuldades. Até sua saúde é uma incógnita. É como entrar no jogo sem saber qual carta você vai tirar do baralho. É... Aí que entra a sacada genial do Rawls: a posição original e o véu de ignorância. Essa ideia de não saber o seu lugar na sociedade te força a pensar de forma justa, a buscar, né, garantir os direitos de todos. Porque você pode acabar sendo qualquer um. É como se a gente dissesse, gente, vamos criar regras justas para todo mundo, que depois acaba sendo o cara que mais precisa delas. É um jeito, assim, radical de garantir que ninguém seja deixado para trás. E nessa posição original, o Rawls acredita que as pessoas escolheriam dois princípios básicos: o princípio da liberdade e o princípio da diferença. É como construir uma casa com alicerces sólidos, né? Que garantam a liberdade individual e, ao mesmo tempo, promovam a justiça social. E o princípio da liberdade ele é bem direto ao ponto, né? Basicamente, o Rawls defende que todos devem ter o direito às liberdades básicas mais amplas possíveis, desde que não interfiram na liberdade dos outros, né? Tipo, liberdade de expressão, de reunião, de religião. É isso aí. É a base de uma sociedade democrática, onde cada um pode ter suas próprias ideias, se expressar livremente, se juntar a outros para lutar por seus direitos, mas, claro, sempre respeitando os limites da liberdade dos outros. Mas aí vem a pergunta, e as desigualdades sociais? Como lidar com a diferença entre ricos e pobres, por exemplo? É aí que entra o princípio da diferença, certo? E isso aí. O princípio da diferença é a chave para entender como o Rawls enxerga a justiça social. Ele reconhece que as desigualdades existem, mas propõe que elas só sejam aceitáveis se beneficiarem a todos, especialmente os menos favorecidos. Então, se a desigualdade fizer com que os mais pobres fiquem em melhor situação do que estariam numa sociedade completamente igualitária, ela seria justificada. É como se a gente dissesse, ok, pode ser diferença, mas só se ela ajudar a melhorar a vida de quem mais precisa. Perfeito. Essa é a essência do princípio da diferença. Não se trata de eliminar a desigualdade a todo custo, mas de garantir que ela seja usada como ferramenta para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles que mais precisam de apoio. É como dividir um bolo, né? Todos têm direito a pedaço. Mas quem está com mais fome talvez precise de um pedaço maior para ficar satisfeito. É justo, né? Exatamente. O princípio da diferença nos faz questionar se as desigualdades que a gente vê por aí realmente contribuem para uma sociedade mais justa. É um convite para repensarmos as estruturas de poder e privilégios e buscarmos soluções que beneficiem a todos, sem exceção. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na teoria de John Rawls, a gente viu, né, na primeira parte, a ideia de justiça como equidade, explorou a posição original com o véu de ignorância e deu uma olhada nos princípios da liberdade e da diferença. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesses princípios, começando pela liberdade. Isso aí. A gente viu que o princípio da liberdade garante a cada pessoa o direito às liberdades básicas mais amplas possíveis, contanto que não atrapalhem a liberdade dos outros, né? Mas na prática, o que o Rawls considera como liberdades básicas? Quais são essas liberdades tão importantes? Boa pergunta. O Rawls ele lista algumas liberdades que ele considera essenciais para uma sociedade justa. Ele fala da liberdade de pensamento e consciência, liberdade política, de expressão, de reunião, liberdade de associação, do direito à integridade física e psicológica e até o direito à propriedade privada. Para ele, essas liberdades são a base, né, para que as pessoas possam viver suas vidas, traçar seus planos, correr atrás dos seus sonhos, sem ter que se preocupar com interferências arbitrárias do governo ou de outras pessoas. Faz sentido? Essas liberdades são tipo o alicerce de uma sociedade democrática, onde cada um tem o direito de participar das decisões políticas, de falar o que pensa, de se organizar em grupos e de viver sem medo de ser perseguido ou sofrer violência, né? Mas e o princípio da diferença? Como ele se encaixa com o princípio da liberdade? Outro ponto importantíssimo. O Rawls ele coloca a liberdade num pedestal, acima, né, das desigualdades sociais e econômicas. Para ele, a liberdade é a prioridade máxima.
Isso significa que as liberdades básicas não podem ser sacrificadas em nome do bem-estar social ou econômico, por exemplo. Não seria justo, por exemplo, censurar a liberdade de expressão para tentar, sei lá, impulsionar o crescimento econômico. Ou proibir uma religião para manter a ordem social. Então quer dizer que a liberdade é um valor, assim, inegociável. Tipo, não dá para abrir mão dela. Mesmo que seja para tentar alcançar outros objetivos importantes para a sociedade. Exatamente. Para o Rawls, a liberdade é um valor fundamental, que precisa ser protegido a qualquer custo. Aí entra o princípio da diferença, que lida com as desigualdades, né, sociais e econômicas, que são inevitáveis em qualquer sociedade. O Rawls argumenta que essas desigualdades só são justas se beneficiarem a todos, especialmente os menos favorecidos. A gente já tinha falado sobre isso, né? Se a desigualdade fizer com que os mais pobres fiquem em melhor situação do que estariam numa sociedade totalmente igualitária, então ela seria justificada. É como se disséssemos, beleza, pode ter diferença, mas só se ela ajudar quem mais precisa. Perfeito. A ideia central é que as desigualdades devem servir para melhorar a vida de todos, e não para concentrar riqueza e poder nas mãos de uma pequena elite. Para o Rawls, na posição original, atrás do véu de ignorância, as pessoas escolheriam um sistema que garantisse uma vida digna para todos, mesmo que isso signifique aceitar algumas desigualdades. Imagina a cena. Um grupo de pessoas está decidindo as regras de uma nova sociedade, mas ninguém sabe qual posição vai ocupar. É como um jogo de dados onde você não sabe qual número vai cair. Nessa situação, é natural que as pessoas queiram garantir que, independentemente do resultado, todos tenham uma vida decente, né? Com acesso a coisas básicas como saúde, educação, segurança. Exato. É uma mistura de prudência com justiça. As pessoas, nessa situação hipotética, não agiriam por puro egoísmo, mas por um senso de justiça e compaixão, né, pelos seus semelhantes. Elas escolheriam um sistema que oferecesse a todos uma base mínima de bem-estar. Porque ninguém quer correr o risco de acabar na pior, né? O princípio da diferença nos leva a questionar as desigualdades que a gente vê no dia a dia, né? Será que as diferenças de renda, de acesso à saúde, educação, de oportunidades, realmente beneficiam a todos, especialmente os mais pobres? É uma pergunta que o Rawls nos obriga a fazer. Com certeza. A teoria do Rawls nos dá um jeito poderoso de avaliar a justiça das instituições, das políticas públicas. Ele nos convida a olhar para a sociedade através dos olhos de quem está em pior situação e a perguntar: essa sociedade está garantindo uma vida digna para todos, com oportunidades reais de desenvolvimento e participação social? Esses conceitos do Rawls, né? Justiça como equidade, posição original, véu de ignorância, princípios da liberdade e da diferença. São realmente instigantes. Eles nos fazem repensar as estruturas de poder, as desigualdades sociais e buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária, e tem mais coisa para explorar na teoria do Rawls, né? Sim. Na próxima parte, a gente vai encarar as críticas e desafios da teoria do Rawls e discutir como ela pode ser aplicada na construção de uma sociedade mais justa. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no John Rawls, a gente já explorou bastante coisa, né? Justiça como equidade, posição original, véu de ignorância, princípios da liberdade e da diferença. Ufa! Mas agora chegou a hora da gente encarar as críticas e os desafios, né, que a Rawls enfrenta. Afinal, nenhuma teoria é perfeita, né? É verdade. A teoria do Rawls ela é muito influente, mas também causa bastante discussão, né? Uma das críticas mais comuns é sobre a posição original e o véu de ignorância. Muita gente acha essa ideia muito abstrata, distante da realidade. Argumenta que as pessoas não tomam decisões dessa forma na vida real. E que a posição original meio que ignora a complexidade, né, das relações sociais e das motivações humanas. Sei. É como se dissessem que o Rawls criou um mundo idealizado onde as pessoas são super racionais e justas. Mas que isso não tem nada a ver com a bagunça que é o mundo real. Tipo, as pessoas têm suas crenças, seus interesses, suas paixões. E isso tudo influencia as decisões. Exato. Outra crítica, que também é bem frequente, é que o princípio da diferença, ao focar nos menos favorecidos, pode acabar desestimulando o esforço individual à busca pela excelência. A galera que critica essa parte argumenta que se as desigualdades só são permitidas para beneficiar os mais pobres, as pessoas podem perder o incentivo para se esforçar, para desenvolver seus talentos. Entendi. É como se dissessem, peraí, se eu sei que mesmo me esforçando ao máximo, vou acabar recebendo o mesmo que alguém que não se esforçou tanto, qual é a vantagem de me matar de trabalhar? Faz sentido esse questionamento, né? Sim. Essa crítica ela tem a ver com a lógica meritocrática, que valoriza a recompensa individual, né? Pelo esforço, pelo talento. Mas será que o Rawls realmente ignora a importância do esforço individual? Eu acho que não, né? Ele não parece ser contra o esforço individual, mas ele coloca a justiça social como prioridade, não é? Isso aí. O Rawls, ele reconhece a importância do esforço individual, da meritocracia. O ponto dele é que o talento e o esforço, eles são influenciados por fatores sociais, genéticos, que estão fora do nosso controle. Tipo, onde você nasce, a família que você tem, as oportunidades que aparecem. Ele defende que uma sociedade justa deve levar em conta
essas desigualdades e garantir que todos tenham chances reais de desenvolver seus talentos, de alcançar seus objetivos, né, independentemente da sua origem social ou dos seus dons naturais. Então, o princípio da diferença busca compensar as desigualdades que já existem na sociedade, garantindo que todo mundo tenha oportunidades iguais para competir. Certo. É tipo nivelar o campo de jogo para que a corrida seja mais justa. Perfeito. O objetivo não é eliminar a competição ou o esforço individual, mas criar condições mais justas para que a competição aconteça. É pensando nos desafios da teoria do Rawls. O que mais a gente pode destacar? Uma questão importante é como aplicar a teoria do Rawls no mundo globalizado. Ele pensou a teoria para o Estado-nação, mas hoje em dia, com a globalização, as relações entre países, as empresas multinacionais, as questões que afetam o mundo todo, tipo a crise climática, exige uma nova reflexão sobre justiça, né? Como aplicar os princípios do Rawls num mundo tão interconectado, com diferentes culturas, níveis de desenvolvimento, sistemas políticos? Essa é uma pergunta que os estudiosos do Rawls ainda estão debatendo. Realmente. A teoria do Rawls nos dá um ótimo ponto de partida para a gente pensar na justiça social dentro de um país. Mas a gente precisa adaptá-la, né, aos desafios de um mundo globalizado, onde as fronteiras são cada vez mais tênues e as interdependências se intensificam. É um desafio. E tanto. Com certeza. E para a gente finalizar o nosso mergulho no Rawls, queria destacar que, apesar de todas as críticas e desafios, a teoria dele continua sendo uma das mais influentes e inspiradoras do século XX. O Rawls nos convida a sonhar com uma sociedade mais justa, né? Onde a liberdade individual e a justiça social andam de mãos dadas. É verdade. As ideias do Rawls são um legado que nos desafia a construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver uma vida digna e plena, com liberdade e justiça para todos. E você, que acompanhou a gente nesse mergulho profundo, o que achou da teoria do Rawls? Fica a reflexão para você. Como podemos aplicar esses conceitos para tornar a sua sociedade mais justa, mais igualitária? Valeu por mergulhar com a gente nesse universo fascinante. Até a próxima. Fendo você.